Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Edmundo Mendes e hoje vamos aprender como é fácil resolver essas equações de primeiro grau com parênteses e com frações. Neste vídeo, vamos não só aprender a resolver as equações, mas também a ter um entendimento de alguns detalhes que alguns não conhecem. Primeiro, é chamada de equações toda a expressão matemática que tem um sinal de igualdade. Se a expressão não tiver nenhum sinal de igualdade, ou se tiver um sinal de maior ou menor, ela não é uma equação. Além disso, o expoente da variável indica o grau da equação. Por exemplo, se ela tiver o expoente 2, é chamada de equação do segundo grau. No nosso caso, a variável x não tem expoente, e quando não tem, vale 1, sendo assim de primeiro grau. Também é importante saber que o sinal de igualdade separa a equação em dois lados. O lado que está antes da igualdade é chamado de primeiro membro, e o lado que está depois da igualdade é chamado de segundo membro. Muitos aqui aprenderam que podemos passar um termo de uma equação para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Assim, por exemplo, na equação x mais 3 é igual a 10, para isolar o x, temos que passar o 3 para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Assim, x é igual a 10 menos 3, e daí obtemos x é igual a 7. Isso mesmo, mas você já se perguntou por que passamos o termo para o outro lado trocando o sinal? É importante entender isso, senão estaremos fazendo algo que não entendemos. Vamos entender por que podemos fazer isso. Para entender, podemos comparar a equação como uma balança de equilíbrio. Podemos observar que para a balança ficar em equilíbrio, precisa ter o mesmo peso de cada lado, senão ela fica desequilibrada, pesando mais de um lado do que do outro. Se de um lado tiver 10 kg, do outro também tem que ter 10 kg. Agora, se eu quero tirar 3 kg de um lado, para ela manter em equilíbrio, devo também tirar 3 kg do outro. É o mesmo caso da equação. Vamos novamente observar essa equação que resolvemos. X mais 3 é igual a 10. O primeiro lado é antes da igualdade, que é x mais 3. E o outro lado é depois da igualdade, que é 10. Ou seja, um lado é igual ao outro, assim como os dois lados da balança. Agora eu quero isolar o x do primeiro lado, mas ele está acompanhado do número 3. Então, eu tenho que tirar esse 3, acrescentando aqui menos 3. Mas se eu fizer isso, tenho que tirar 3 também do outro lado, acrescentando menos 3 do outro lado. Se eu só tirar de um lado, vai desequilibrar a equação, assim como acontece com a balança. Agora eu sei que do primeiro lado, o 3 vai sumir. E do outro lado continua 10 menos 3, que dá 7. Agora o que aconteceu aqui? O número 3 sumiu de um lado e apareceu do outro lado com o sinal trocado. Então isso equivale a dizer que quando é preciso, podemos passar um termo de um lado da equação para o outro lado com o sinal trocado. E agora você entendeu por que podemos fazer isso. Outra situação que precisamos entender é quando precisamos encontrar o valor de x em uma equação assim, 3x é igual a 12. Aqui o 3 está multiplicando pelo x, e é ensinado que, quando temos um número multiplicando em um lado, podemos passá-lo para o outro lado dividindo. Assim, x é igual a 12 sobre 3, que simplifica para x é igual a 4. E é isso mesmo, mas por que podemos fazer isso? Vamos analisar a equação 3x igual a 12. Precisamos isolar o x. Nesse caso, não dá para diminuir por 3 em ambos os lados, porque 3 está multiplicando por x. A única forma de esse 3 sumir é dividir por 3 no primeiro lado. Mas, para manter o equilíbrio, deve ser dividido por 3 do outro lado também. Assim, o 3 some do primeiro lado, e do outro lado ocorre a divisão por 3. Então isso equivale a dizer que quando temos um número que está multiplicando em um lado,
podemos passá-lo para o outro lado dividindo. Agora, com esses esclarecimentos, você terá mais facilidade de entender as equações. E vamos agora para a resolução dessa primeira, a parte A. O primeiro passo é eliminar os parênteses, e para isso vamos aplicar a propriedade distributiva, que é multiplicar esse número que está fora do parênteses por todos os que estão entre parênteses. Assim, 3 vezes 2x dá 6x, e 3 vezes menos 1 dá menos 3. E agora do outro lado temos o 10, que vamos repetir, e fazer novamente a multiplicação entre parênteses. Menos 2 vezes x dá menos 2x, e menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, pois menos vezes menos dá mais. Agora vamos agrupar os termos semelhantes. Isso significa colocar todos os termos com x de um lado da equação e os termos constantes, aqueles que não têm o x, do outro lado. Agora você já sabe que podemos mudar um termo de um lado para o outro, e isso é o mesmo que passar para o outro lado com o sinal trocado. Agrupando os termos, fica assim. Os termos que têm x ficaram todos juntos antes da igualdade, e os termos independentes, que não têm x, ficaram todos do outro lado da igualdade. E todos aqueles que tiveram de mudar de um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, trocaram o sinal. Agora, reduzindo os termos, fica assim. 8x é igual a 17. E agora, para isolar o x, temos que dividir por 8 em ambos os lados, que é a mesma coisa de passar para o outro lado dividindo. E chegamos em x é igual a 17 sobre 8. Agora vamos resolver a parte B. Para eliminar os denominadores da equação, sem alterar o seu valor, precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum, MMC, dos denominadores 3 e 4. O MMC é 12. Já sabemos que a equação não se altera se multiplicamos ambos os lados por 12, como aprendemos na parte de equilíbrio. Então vamos multiplicar o primeiro lado por 12. X vezes 12 menos x sobre 3 vezes 12 mais 3x sobre 4 vezes 12 é igual a 5 vezes 12. Agora simplifica 12 com 3, sobra 4 em cima. E 12 com 4, e sobra 3 em cima. E agora, multiplicando o que sobrou, fica 12x menos 4x mais 9x é igual a 60. E agora, reduzindo os termos semelhantes, obtemos 17x é igual a 60. Podemos dividir ambos os lados por 17, ou simplesmente passar o 17 para o outro lado dividindo, e encontrando a resposta x é igual a 60 sobre 17. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre desafios matemáticos e curiosidades interessantes. Nos vemos no próximo vídeo.